uma viatura da Polícia Militar do 4º Batalhão, uma abordagem a 2 suspeitos numa motocicleta Titan de cor preta. E a polícia vai efetuar agora a abordagem de 2 jovens na moto. A informação de disparo de arma de fogo no bairro. Atenção, Sidmar, vamos acompanhar o trabalho da polícia. Abordagem a 2 suspeitos na moto Titan. E atenção, a polícia acaba de encontrar a arma, um revólver. Atenção, olha, uma arma de fogo. Se eu tivesse medo de bandido, eu ia pedir emprego em outro lugar, ia lá no Faustão, na Xuxa, de repente botar uma peruca e trabalhar de bailarina. Mas eu não entrei no meio de um tiroteio. Me arrisquei. Atrapalhar o trabalho da polícia, não atrapalhei nessa situação, mas eu me arrisquei. Então, quer dizer, é um exagero de qualquer maneira. Tem um site de notícias que também tem o cunho policial, então naquela ânsia, né, de chamar a atenção, por exemplo, eu já expus fotos com corpos de pessoas todas ensanguentadas, sem utilizar nenhuma tarja. A gente tenta fazer, mas com um pouco de cuidado ali para não atrapalhar a área do crime, mas a gente vai, tenta furar um esquema aqui, dar um balão no bombeiro, dar um balão na polícia, a gente tenta fazer isso aí, infelizmente a gente faz. Acredito que os repórteres, os cinegrafistas que trabalham no meio policial, eles são educados para isso, entendeu? Para fazer a cobertura completa, inclusive dos detalhes, porque são os detalhes que chamam a atenção do telespectador que está em casa, porque quem busca o programa policial, ele quer isso, ele quer o chocante. Ele quer assistir um assassinato de perto, quer conferir a prisão de um traficante, quer conferir a prisão de um ladrão, de um assaltante, tudo de perto, como se ele estivesse no local. Acho que no policial, assim, a concorrência entre os programas policiais é essa, porque assim, quem vai chegar primeiro, quem vai chegar junto com a polícia, junto com os socorristas do Corpo de Bombeiros, vai pegar mais detalhes. Por exemplo, um acidente vai pegar a vítima no chão, vai pegar a prisão, vai pegar o momento da abordagem de um bandido na rua ou no local que ele estiver. Então, o telespectador gosta disso. O programa policial, o policial em si, ele pede isso. Ó, você se protege aqui, não é brincadeira não, viu? Qualquer coisa deita aí no chão. Eu acho que tudo existe um limite, né? Inclusive, como eu disse que existem os pontos ruins, existe também a atividade em que a imprensa ela vem sempre para ajudar, principalmente na divulgação do trabalho da nossa corporação, no que o nosso atendimento está inserido, qual que é o nosso objetivo, campanhas que a imprensa ela está divulgando. Sim, os pontos positivos são diversos. Desde divulgação do trabalho realizado pela Polícia Militar, que isso reflete diretamente na sociedade através de uma transmissão de sensação de segurança à comunidade, do trabalho bem desempenhado pela Polícia Militar. Outro ponto positivo é divulgar as nossas campanhas de trânsito ou operações realizadas e divulgar também um 181, e a maneira que as pessoas possam se portar para não serem vítimas em potencial de crimes. Então, nesses pontos, é bastante positivo o relacionamento da imprensa e da Polícia Militar.
Só que ela tem que estar consciente de que ela tem, até por obrigação, tá divulgando essas informações sem estar comprometendo o andamento da nossa ocorrência. Não adianta nada a gente estar ali numa ocorrência e a imprensa querer mostrar que o sujeito ele bebeu, ele tomou bebida alcoólica, foi para a direção, foi lá, bateu o seu veículo automotivo, só que em caso contrário, em contrapartida, digamos assim, ela está atrapalhando o andar da ocorrência porque ela está com a câmera atrapalhando o nosso socorrista para estar, às vezes, abordando a vítima, ou ela está dentro do isolamento e o oficial não consegue estar conversando com a equipe porque tem um cameraman dentro deles, ou mesmo quando a imprensa, ela digamos assim, ela quer informação e ela fala, não, eu não vou sair daqui, eu tenho a liberdade de imprensa, só que ela não sabe que às vezes tem um risco de desabamento, ela não sabe que tem um risco iminente. Já tivemos, né, várias vezes, né, de chegar na situação e ter que se retirar dali, às vezes você acaba atrapalhando, infelizmente você acaba atrapalhando, às vezes no trabalho ali, né, num socorro, alguma coisa, mas você às vezes na empolgação, naquela adrenalina, você tenta fazer uma imagem diferente, uma pessoa sendo entubada ou fazendo um socorro rápido ali, você tenta fazer uma imagem assim, uma área de crime, às vezes homicídio, que tem cápsulas pelo chão, você acaba invadindo a área ali, né? Mas mesmo assim, se a gente chegar antes, a gente tenta fazer essa imagem. Fora a segurança do próprio repórter, às vezes a insistência de algum integrante da imprensa ali de conseguir algum tipo de entrevista, alguma imagem, também pode atrapalhar. Vários casos que aconteceram comigo, principalmente nós que estamos na função de gerentes do policiamento na rua, às vezes nós temos que chegar numa situação e organizar o policiamento, mandar fechar a rua, abrir rua, dizer quem que vai soltar, quem que vai continuar preso, quem que tem que prender. Às vezes nesse momento, às vezes nós nos deparamos com o repórter correndo atrás da gente ali, com o microfone na mão, se atravessando e momento, uma entrevista, a gente pede para esperar e muitas vezes nós não somos atendidos, né? Então isso gera um transtorno para o nosso trabalho e às vezes a gente acaba até por perder a paciência com esse tipo de repórter, né? Por quê? Quem é você? Eu sou o André Almenara do Maringá Urgente. Eu sou Eu sou o policial rodoviário federal Jefferson. Tá. Daria para fazer o mesmo trabalho estando um pouco mais distante. Às vezes essa proximidade acaba atrapalhando e colocando em riscos a vida não só do repórter cinematográfico, do repórter que está acompanhando, como da própria viatura e em atendimento. Aconteceu um fato uma vez de nós saímos em atendimento, a equipe de reportagem foi por uma rua e nós fomos pela outra. Nós fomos com a sirene aberta e tal. E na hora de as ruas se cruzavam num ponto um pouco mais adiante. Então eles passaram, e a preferencial era nossa, e eles acabaram passando essa preferencial, causando quase um acidente. Então isso acaba constrangendo o atendimento, você acaba ficando um pouco mais nervoso, e o risco de morte iminente ali, né? Ultrapassagem, às vezes por cima de uma calçada, né? Às vezes ali arriscando ali, certo que a gente tenta ter um cuidado, né? Ou furando sinaleiros na avenida, ou levando multas, né? Às vezes até cuida, a gente com a carteira da gente acaba... Já perdi minha carteira, tive que fazer reciclagem por causa de fazer isso aí, né? Agora a gente cuida um pouco mais. Você vai primeiro dar uma prioridade ali no resgate da vítima, você vai dar uma prioridade ali nos princípios de um salvamento, depois que a ocorrência ela estiver resolvida por completo e que você vai chegar e vai dar as informações necessárias para a imprensa. Não sendo também ignorante ao ponto de falar assim, não, o meu negócio aqui é fazer o salvamento, é o atendimento pré-hospitalar e eu não vou dar a bola para vocês, eu não quero nem saber. Também não é assim, né? Mas às vezes, isso são casos pontuais, em que a imprensa chega no local para mostrar aquele calor da ocorrência, para dar uma ênfase de que o carro capotou, a vítima está grave, ela quer já pegar as informações com o oficial no momento em que está acontecendo o atendimento, para dar, digamos assim, uma realidade maior aí na matéria, só que o que não é recomendado, né, que normalmente o repórter ele ganha um não. Por quê? Porque isso vai estar comprometendo o desenrolar da ocorrência. Então existem os momentos. Não me interpretem mal se eu for assim um pouco ríspido com o que eu vou falar, mas alguns talvez repórteres ou cinegrafistas mal preparados, né, que pegam demasiadas ocorrências nossas e não se certificam do que está acontecendo. Muitas vezes essas pessoas elas não se preocupam com a veracidade dos fatos. Elas soltam assim aleatoriamente, aí depois é que elas vão tentar remediar a situação, quando já é tarde. No nosso trabalho a gente trabalha com prioridades, ok?
e a segurança é a prioridade. Então eu acredito que é possível o jornalista fazer o registro, mas sem extrapolar esses limites. Então a segurança do jornalista também está em jogo nesse caso. Não preciso mostrar o ferimento, mostrar a fratura exposta, mostrar aquelas pessoas jogadas no meio do asfalto, as pessoas que morreram. Imagine que vai assistir essas imagens, que vai assistir essa reportagem. Muitas vezes é um conhecido, é um amigo da vítima, é um parente. Imagine a mãe, o pai receber em casa aquela imagem do filho morto, ensanguentado, todo machucado, né? Ou mesmo que não morra, né? A dor que é para uma mãe, para um pai ou para um filho, ver o seu parente querido numa situação daquelas, ainda que ele tenha sobrevivido, né? É uma violência. E eu não preciso ser violenta para levar essa informação. Tem ocorrências em que a gente permite que a imprensa chegue próximo até a vítima, chegue próximo do evento, do fato, né? do infortúnio. Só que existem outros fatos, outras ocorrências em que, às vezes, para preservar a própria vítima, para preservar a situação, para o oficial ter uma visão mais clara de um todo, né? Pô, o que eu vou fazer agora aqui nessa ocorrência? Então eu vou isolar o local, eu vou confinar um incêndio, eu vou colocar os curiosos para esse lado, a minha viatura vai estacionar desse modo para que ela possa sair rápido. Só que às vezes essa proximidade numa ocorrência dessa, ela pode estar prejudicando. Então, pô, eu tenho A, B, C, D e E para pensar, só que o F é a imprensa que está me atrapalhando aqui, o que não é ideal. O policial que caminha com o sensacionalismo, na minha opinião, ele tem que ser chocante, ele tem que chocar quem está assistindo. Porque quem não gosta do policial vai procurar uma matéria fria, de orientação, de comunidade, do que está acontecendo na cidade. Agora, quem senta para assistir um programa policial quer isso, quer ser chocado, quer ser impactado. Agora, realmente, a gente observa que a maioria do público prefere a programação policial, porque eles gostam de ver realmente a tragédia dos outros. Eu acredito que é realmente isso, esse é o sentimento que boa parte das pessoas tem. Na psicanálise zondiana, o criador foi Lipót Zondi, um psicanalista húngaro. Ele traçou as 8 necessidades pulsionais. E uma delas é esse interesse mórbido, né? Que está relacionado ao interesse mórbido, é a pulsão de contato relacionado ao interesse mórbido, à depressão. Então, as pessoas teriam esse interesse por uma tendência às coisas tristes, a se apegar às coisas tristes. É impressionante como parece que isso instiga o ser humano pela desgraça, pela essa coisa sanguinária até, né? E realmente os programas policiais são líderes de audiência. Eu acho que realmente por isso, porque o pessoal vive trabalha, vai para casa, vive em família, às vezes não tem noção, não sabe o que é um assassinato, não sabe o que é um acidente grave, então nunca passou por isso. E isso chama a atenção, isso é curioso para quem não conhece. Então, num programa policial, ele sabe que ele vai ter riqueza em detalhes. Então é por isso que ele assiste, na minha opinião, né? Por isso que ele assiste, por isso que ele busca esses programas, porque eles trazem realmente a realidade dos fatos. O ser humano ele é curioso, ele quer ver o que aconteceu, da forma que aconteceu, como está a pessoa, como é que ela ficou, né? Mas nós temos que ter responsabilidade de poder filtrar essas coisas. Nós estamos num veículo de comunicação. O nosso dever é formar, é informar e formar, e não escrachar, não humilhar ninguém, entendeu? Nós temos que trabalhar com ética no jornalismo.
aí. O rádio que nós utilizamos, ele é fácil de você copiar, são canais abertos ou as próprias empresas, elas fornecem um acesso direto e não tem uma legislação que proíba isso. Então eles acabam copiando e também causam um tumulto. Por que a imprensa chegou antes e o bombeiro atrasou, sendo que nós temos que atender um pouco mais rápido? Então isso acaba também constrangendo perante os familiares e a própria vítima. Eu, na época que eu trabalhava como repórter, na época a gente fazia o acompanhamento pelo rádio da polícia. Para se adquirir um rádio desse, precisa de autorização da Anatel. Então, a partir do momento que esse equipamento é comprado fora do país e entra através de descaminho no país, a utilização se comprova em contravenção e até mesmo crime se interferir na comunicação da polícia. Viatura, acompanha a situação, vai mantendo calma e vai passando os dados para as demais viaturas. Troca de tiro aqui, um elemento baleado aqui, que é sério, prioridade aí, o SAMU e CPU no local, que é sério. As emissoras, elas se utilizam de forma indevida, né, desta prerrogativa, desse fato, para poder, ou seja, acabar chegando primeiramente no local onde aconteceu o fato, né, e sobressaindo até então dessa situação. Essa conduta é uma conduta, como eu disse anteriormente, uma conduta ilícita, prevista e tipificada no nosso Código Penal brasileiro, e a pena seria de 1 a 6 meses ou multa. Infelizmente é uma pena branda, leve, no meu ponto de vista, né? Por isso que, infelizmente, acontece diariamente, né, esse fato que deveria ser punido com mais rigor pela nossa justiça brasileira. A interferência em comunicações de polícia pode se caracterizar crime. Eu acho que as reportagens jornalísticas hoje, principalmente de imagens, elas são um pouco, como diríamos, sensacionalistas. Então elas precisam mostrar aquilo lá para dar audiência, acham que dá audiência, né? Eu acho que assim, entra na questão íntima da pessoa, aquilo lá pode causar um dano para ela, porque assim, ela fica exposta nos meios de comunicação e assim, nós sabemos que a audiência é alta, né, para esses tipos de programas sensacionalistas, e a pessoa acaba ficando exposta ali sem ter uma chance de se defender, de fugir. Então eu sou contra. Eu acho que deveríamos ter esse tipo de reportagem, ser um pouco mais, filtrar um pouco mais essas imagens, filtrar a exposição desse paciente, dessa vítima. Que a minha mãe faleceu, ele foi muito trágico. Nós tínhamos saído para caminhar, dado tchau para ela. Ela saiu para também caminhar ali na rua da casa dela, uma coisa que ela fazia há 8 anos, e jamais a gente esperava por um fato desse. E quando eu cheguei na minha casa, que eu cheguei da caminhada, nem entrei dentro de casa e já peguei o telefone com uma amiga minha ligando, dizendo que a minha mãe tinha sido atropelada por um caminhão. Eu peguei o carro, fui até lá. Quando eu cheguei lá, foi muito triste, não dá nem para descrever. Eu acho que a cobertura ela deve existir, né? O trabalho do jornalista, ele tem que fazer esse trabalho, a divulgação dos fatos, mas eu acho que eles podiam humanizar mais esse trabalho, sabe? Se preocupar mesmo com quem está envolvido no fato. Eles podem fazer um trabalho melhor, com certeza, né? Chegar na vítima, perguntar
em vez de ir filmando, né? Olha, eu preciso, né, cobrir o fato, é o meu trabalho. Então, isso eu acho muito importante. Demonstra respeito com o público, com a pessoa que está ali, a vítima, né? E ainda ele faz o trabalho dele da mesma forma. Então, eu acho que dá para conciliar isso, né? O trabalho da imprensa e a dor e o sofrimento dos parentes das vítimas. Filmar uma pessoa sendo detida não é crime. A pessoa sendo detida ou sendo presa não é crime, trocando em miúdos. Filmar um acidentado numa rodovia, por exemplo, não é crime. O que seria crime? Quando você acaba ofendendo a pessoa, ou seja, o seu decoro, a sua honra objetiva e subjetiva, aplicando adjetivos pejorativos, o sensacionalismo, acaba ofendendo de uma forma demasiada, chamando o indivíduo de vagabundo, ou seja, o mesmo indivíduo que nem foi julgado ainda, porque existe o princípio da presunção de inocência, acaba atribuindo crime, ou seja, aquela pessoa cometeu um ato ilícito, seu ladrão, seu vagabundo, você acabou furtando isso ou isso. Então, essa situação é caracterizada como crime, tipificada nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Ou seja, o que seria isso? Calúnia, difamação e injúria. Chegou um processo assim para mim, uma intimação e tal, para mim falar com o juiz, eu olhei aquilo lá e falei, aqui eu dei bancada. Foi uma situação na qual uma mulher foi presa acusada de furto. Ela era garota de programa, estava trabalhando ali nos arredores da rodoviária velha. E aí ela foi contratada para fazer um programa e o cidadão com qual ela fez o programa chamou a polícia dizendo que foi roubado por ela, que ela levou R$400 dele. Aí foi todo mundo para a delegacia. Na época ela foi enquadrada lá no boletim de ocorrência como a acusada de furto, ela negava e o processo teve em andamento. Aí na hora que eu soltei essa reportagem, contei esse fato, aí eu fui e fiz um comentário infeliz. Falei assim, esse trabuco, o cara perder R$400 por causa de um trabuco desse. Quer dizer, eu ofendi realmente a moral dela, fiz um comentário infeliz e acabei pagando por isso. Toda tragédia, ela exige ali uma série de cuidados especiais, desde o trabalho do atendimento, do socorro às vítimas, do trabalho dos policiais, do Corpo de Bombeiros e, obviamente, também o trabalho da imprensa. A orientação numa cobertura como essas, que você tem muitas vítimas, que você tem um atendimento especial, é para que você, primeiro, desenvolva o seu trabalho sem atrapalhar o trabalho de socorro às vítimas. Isso é fundamental. Uma outra situação que você tem que observar bastante é o foco na notícia, no fato. Então você precisa desenvolver aquela reportagem, precisa fazer aquele trabalho, mas para isso você não precisa chocar a população que vai ver aquilo, que vai receber aquela informação em casa. Porque o que acontece? Você chega no local do fato, a situação ela é de muita sensibilidade. Tem imagens ali que são muito chocantes. Tem pessoas colocadas ali numa situação vulnerável que não precisam ser expostas daquela maneira. Então, a orientação sempre na cobertura de uma tragédia é para que você desenvolva a sua reportagem, você conte aquela história da melhor maneira possível, sem que você agrida a população que vai receber aquela notícia. Por exemplo, nós vemos muitos programas hoje, em horário de almoço, em horário de jantar, que a pessoa filma lá uma vítima, um corpo de uma pessoa baleado, esfaqueado, ensanguentado, sem contar que não só pela hora do almoço ou da janta, mas se trata de um ser humano, não pode se fazer isso. Não faça detalhes. Não precisa mostrar o ferimento, a fratura exposta, a quantidade de sangue. Não. Mostre o fato. Houve um acidente, mostre as consequências daquela tragédia, daquele acidente. O que provocou, o que causou aquele acidente e o que aquele acidente trouxe como consequência, né? Torna aquele fato muito mais uma reflexão para quem vai receber do que um espetáculo. Nenhuma tragédia é um espetáculo, nem pode ser. Não é? A gente, quando chega no local, você vê que tem muitos curiosos que se aproximam. Por que chegar tão perto? Por que visualizar? Muitas vezes eu me questiono. Recentemente a gente foi fazer a cobertura de um acidente em que as pessoas faziam questão de chegar muito perto ali,
das vítimas, e você faz o possível para não precisar ver tudo aquilo, porque a lembrança fica. De longe não tem como acompanhar, mas tem que ter uma noção da questão, a proximidade. É lógico que você não pode ficar ali com a câmera em cima de um socorrista que está atendendo e mobilizando uma pessoa que precisa de um atendimento, e o socorrista naquele momento tem que ter atenção para prestar um bom atendimento da vítima. Então tem que ter uma noção de distância. Ficar longe não tem como, ficar muito perto também não pode. Então o profissional tem que ter uma noção de qual é o limite dele, de qual posição que ele vai tomar para fazer o registro do fato, para não atrapalhar principalmente o trabalho da polícia, do Corpo de Bombeiros. Algumas situações, né, elas envolvem segurança. Eu acho fundamental registrar as ocorrências, filmar as ocorrências. Também eu acho importante as pessoas verem, né, os acidentes, também para se sensibilizar da prevenção. Mas algumas vezes eu já percebi também que os jornalistas, os cinegrafistas, eles ultrapassam um pouquinho os limites. Então, em alguns casos, a gente faz um isolamento de segurança, que é para preservar a segurança do local. E eu já percebi cinegrafistas avançando esses limites. Então, isso não é saudável nem para o nosso trabalho e nem para o trabalho do jornalista. Então, eu acredito que isso deveria ser respeitado. A direção do programa policial, eles exige que você traga a melhor imagem da situação, mais próximo do acontecido ali. Né? A direção pede isso por causa que outros programas policiais também tentam fazer isso. E o programa que consegue trazer essa imagem mais quente, mais do fato ali, que mostra emoção, uma pessoa ali, familiares, na hora do fato ali mesmo, na hora que o bicho está pegando. Às vezes você arrisca um pouco mais a velocidade, alguma coisa assim, ultrapassagem, ou até mesmo, às vezes, alguma coisa a mais, uma calçadinha, uma contramão, alguma coisa assim. A gente tenta fazer de tudo para chegar mais próximo ali do fato de acontecendo. Cara, eu tô na não vai pra filmar, eu não vou Em alta velocidade, ele vem em nossa direção. Como cuidado é pouco, cuidado, é cuidado. O suposto assaltante abriu fogo contra a polícia, que respondeu à altura. Sim, algum tempo atrás foi feita uma reunião muito proveitosa em que foi se discutido vários assuntos com relação a essa cobertura da imprensa nas nossas ocorrências. E todos esses assuntos que eu estou comentando agora foram tratados nessa reunião. Então isso é primordial. E é primordial que os órgãos de imprensa orientem os novos integrantes para que isso não se perca no tempo. Já houve um bom passo, a Polícia Militar reuniu a Polícia Civil, também o Corpo de Bombeiros, Instituto Criminalística e profissionais do IML, né, numa conversa com os profissionais da imprensa, já houve um primeiro passo para delimitar isso, até que ponto a imprensa pode chegar. Então já foi um bom começo e a gente consegue melhorar cada vez mais, porque são duas instituições, tanto a imprensa como também os profissionais da área de segurança, que querem buscar sempre o bem-estar da população em geral. É uma relação que eu acredito que dá para melhorar bastante. Eu acredito que o nosso sistema de informações, os nossos registros de ocorrência, poderiam ser um pouquinho mais detalhados, para que as pessoas, para que a imprensa em geral tenha acesso fácil, ok? Ou um outro canal de comunicação poderia ser criado, um canal específico para a imprensa, que não exponha tanto as vítimas, né, a intimidade dessa ocorrência, mas que dê uma publicidade, uma divulgação sem criar um atrito, porque às vezes a nossa central de comunicação ela fica sobrecarregada. Então é a mesma pessoa que faz o atendimento telefônico e presta a informação para a imprensa. Então isso muitas vezes torna o nosso trabalho estressante, né, complicado, e isso acaba refletindo no relacionamento com a imprensa. Eu acho que a palavra-chave aí é conversa. Às vezes,
Como eu falei, aqui em Maringá a gente acaba conhecendo praticamente todos os repórteres de rua, né, da atividade policial, e todos sabem como que é o padrão de procedimento dos oficiais do 4º Batalhão, dos policiais do 4º Batalhão. Vez ou outra, uma emissora pode contratar um repórter novo ali e ele não está acostumado. Então, é importante que ele seja muito bem orientado, até pelo seu chefe ou pelos seus próprios companheiros de rua, como que se procede. Às vezes, de uma cidade para outra, muda o procedimento, muda a posição do batalhão da Polícia Militar em relação à imprensa. É o exemplo que eu já falei da capital lá. E, na verdade, a conversa. Aqui no 4º Batalhão a gente já teve essa experiência, fizemos workshop com a imprensa. Eu já tive ocorrências ali que são ocorrências especiais, né? Por exemplo, uma ocorrência ali de tentativa de suicídio ou de sequestro, em que a imprensa estava muito perto. Eu tive a oportunidade, eu chamei a imprensa, falei, ó, eu preciso que vocês fiquem a 300 metros daqui. Eles acataram com a maior tranquilidade, né? Então na verdade, a conversa e o respeito que devem imperar. Eu acho assim, a imprensa existe, ela está aí, a sociedade convive com isso todo dia, é preciso, ela tem o seu lado positivo, mas eu acho que precisa também ser pensado, ser feito esses trabalhos que você está fazendo, para estar mostrando o lado da vítima, né? E o caminho é esse, é estudar, é reorganizar o trabalho e ser feito, né, de uma forma diferente, porque a gente sofre muito.